Aleluia. Glória bendita ao nome do Senhor. Como é bom poder estar aqui. Ainda que seja uma situação totalmente atípica e diferente do comum, como é bom poder estar na casa de Deus. Eu sei que nós costumamos dizer, e é verdade isso, porque a palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, isso é fato. Mas é impossível não sentir a graça de Deus, o propósito de Deus com o lugar. E é maravilhoso poder estar no lugar onde Deus estabeleceu propósitos. É muita satisfação para mim nessa noite, poder pela primeira vez durante todo este tempo de distanciamento social, poder compartilhar da palavra de Deus com a igreja. Por isso eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, aqueles que estão compartilhando, toda a equipe que está aqui nesta noite. Cumprimento aqueles que estão em casa, seja onde for, que a paz do Senhor alcance o seu lar, a sua vida e te envolva neste momento e neste tempo em que estaremos entronizando o nome do Senhor, Deus vivo. Eu tenho para mim, igreja, que o Senhor, apesar de nós hoje estarmos oferecendo culto a Deus, acomodados em nosso sofá, dentro da nossa casa, sem se preocupar com certos detalhes, eu tenho para mim que apesar deste comodismo todo, o Senhor está nos tirando da zona de conforto. Porque difícil coisa é preservar a mesma reverência e disciplina quando nós oferecemos culto a Deus da sala da nossa casa. Difícil coisa é para os ministros que aqui estão oferecer a Deus culto com a mesma intensidade, com o mesmo labor, com a mesma determinação, quando não há igreja presente para interagir conosco. Portanto, que essa seja uma palavra de despertamento para você nessa noite. Não se acomode demais no sofá da sua casa. Não se acomode demais nessa posição em que nós temporariamente estamos. Porque o Senhor quer provar a nossa adoração. Não se acomode, porque o Senhor está nos tirando da zona de conforto. E está provando a nossa reverência. Ele está provando a nossa adoração. Portanto, eu te desafio nesta noite. Que nesta noite em que oferecemos culto a Deus juntos, você possa erguer o altar de adoração na sua casa. Aonde você estiver. Faça deste momento um momento de reverência. Eu sei que não tem olhos sobre você, mas evite o banheiro, evite a água, evite tudo isso. Mas não banalize o culto a Deus. Continue cultuando a Deus com disciplina, com reverência, com entrega, com adoração, porque é assim que Ele gosta e é assim que Ele recebe. Deixa o Senhor te provar e seja aprovado por Ele. Amém? O Senhor quer nos tirar da morte para a vida. E eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, é a palavra que o Senhor me confiou para essa noite. E eu trago para você, da morte para a vida. O Senhor está nos trazendo para a vida nesta noite. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, eu te convido a fechar os teus olhos. E nessa primeira mensagem, nessa primeira palavra de despertamento que o Espírito de Deus nos trouxe, eu te convido a aquietar o seu coração, a se livrar das distrações. Se você ainda não fez isso, faça isso agora e erga o altar de adoração a Deus aonde você está. E comece a se derramar sobre este altar. Comece a se oferecer a Deus sobre este altar. Comece a se entregar a Deus sobre este altar. E eu quero orar para que Deus possa, com a sua graça poderosa, com a sua presença, se manifestar à igreja que se reúne nos quatro cantos desta terra nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. O altar é seu, a adoração é sua, os louvores é teu, a palavra é totalmente sua. Os vasos são teus e o Senhor usa como quer, da maneira como o Senhor quer.
Eu apresento ao Senhor a igreja que se reúne neste momento. A igreja que está no lar, a igreja que está no trabalho, a igreja que está aqui comigo. E rogo ao Senhor, por sua bondade e misericórdia, que o teu Espírito não nos desampare. Que o Senhor receba este culto que é devido somente ao Senhor. Que a sua presença preencha os corações. Que o Senhor respire a adoração do seu povo. Que o Senhor estenda as mãos para abençoar as famílias, Senhor, deste lugar. Que o Senhor seja entronizado. Venha sobre nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Nós te invocamos e imploramos que a sua presença se manifeste sobre o teu povo que se inclina para te ouvir. Em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é capaz de penetrar até a divisão e a alma. A palavra de Deus é poderosa, ela é tão poderosa que ela se manifestou, que a criação, que este mundo se manifestou por intermédio da palavra de Deus. Deus dizia: haja, e a coisa existia. A palavra de Deus manifesta a supremacia, a soberania, a excelência do Deus Criador, aquele que formou a mim e que formou também a você. A palavra de Deus é poderosa. Nós vamos ver que Deus, ele começa a se relacionar com a humanidade por intermédio da sua palavra, quando ele estabelece as leis dele a um povo que ele separou para o seu propósito. E ele vem e anuncia essas leis ao povo. O povo ouve a voz do Senhor e se atemoriza com ele. Quando Josué ocupa o seu posto de continuar a guiar o povo pela terra prometida, Deus dá uma instrução a Josué. E Deus diz a Josué: anuncie esta palavra ao povo, mas antes medita nela dia e noite, para que tudo te vá bem.
Antes que Josué anunciasse ao povo, ele tinha que meditar nessa palavra dia e noite. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ele ainda diz que ele guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Jesus é o verbo vivo, ele é a manifestação da palavra de Deus. E durante todo o ministério terreno de Jesus, nós vamos observar que bastava uma palavra de Jesus para que um milagre acontecesse. Muitas vezes Jesus não precisou estar no lugar onde o milagre precisasse ser operado. Ele só precisava liberar a palavra. Ele é a manifestação de Deus na terra. A palavra de Deus nos guia, nos orienta. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos leva ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela transborda, ela confronta, ela constrange. Essa é a palavra de Deus. Mas fatalmente, nós vivemos não diferente dos tempos antigos, em um tempo de distração, aonde não é valorizada a palavra como ela deveria ser. A palavra não tem o seu peso e o seu valor como deveria. Nós observamos isso porque hoje nós não temos sequer o desprendimento ou a disposição, talvez seria essa a palavra certa, para ouvir as mensagens e os ensinamentos que Jesus nos deixou, com a mesma disposição que o povo no passado, que chegava nas sinagogas às 6 horas da manhã e meio-dia ainda estava ouvindo ensinamentos. Talvez nós não tenhamos a mesma disposição que o povo quando eles voltam para restaurar Jerusalém, e Esdras traz a palavra de Deus, e ele começa a anunciar a lei de Deus pela manhã e só termina à tarde. A palavra de Deus ajusta todas as coisas. A palavra de Deus é poderosa. O profeta Abacuque, quando ele está sendo confrontado pela realidade do tempo dele, ele clama ao Senhor. E diante de tudo aquilo que ele vê, ele se sente extremamente impotente diante de tudo que ele via. E ele ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso? E Deus fala com Abacuque, fala: Abacuque, coloca todas as visões que eu vou te dar numa tábua, mas coloque em letras garrafais, para que até mesmo as pessoas que estiverem correndo possam ver esta palavra e possam se esperançar com a palavra que eu vou te revelar. Abacuque se sentia impotente diante da situação a qual ele vivia. Esse é um sentimento particular meu, diante da realidade que nos assola neste tempo. Mas quando eu volto os meus olhos para a palavra de Deus, eu entendo que o Senhor está me dizendo assim: você não precisa resolver o problema, você só precisa liberar a palavra, você só precisa trazer esperança através da palavra que eu já deixei. E a palavra foi produzida da parte de Deus em homens por meio do Espírito Santo. E a herança é tesouro precioso para nós. E nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. O texto em que nós lemos, Ezequiel 37, revela a realidade de um povo que zombou da palavra de Deus, que mofava os profetas. Um povo que não deu ouvido às palavras de Deus produzidas na boca do profeta. Um povo que não se atentou às advertências que o Senhor Deus lhes dava, num tempo em que o Senhor os reprovavam pelos seus comportamentos, ou pelo mau comportamento. E por causa deste mau comportamento, o povo de Deus foi sujeito a um tempo de exílio que levou 70 anos. Tudo porque não deu atenção à palavra de Deus na boca do profeta. E agora, sujeito ao exílio, eles estão cativos na terra dos caldeus, estão entre os sírios e os babilônicos, e eles estão sendo oprimidos. O templo foi destruído, a terra está arrasada, as casas estão destruídas, não há mais plantação, não há mais comida. E ainda que eles voltassem a viver em Jerusalém, não haveria mais para eles absolutamente nada que lhes desse qualidade de vida. O povo de Deus está sujeito ao cativeiro por não dar atenção à poderosa palavra de Deus liberada na boca do profeta. E a situação é deplorável. E conforme o tempo passava, conforme os dias passavam,
as pessoas iam ficando tão fatigadas da situação, tão cansadas daquela realidade, que elas foram perdendo a esperança. Perderam a esperança. Muitas vezes as lutas prolongadas que nós vivemos nas nossas vidas produzem esse mesmo sentimento em nós. Falta de esperança. E aí você se acomoda, se acostuma com aquilo. Começa a esperar pela morte. Um dia isso acaba. Vou deixar isso para lá. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite como voz profética para liberar uma palavra para a sua vida, para poder trazer esperança ao seu coração. E por mais prolongado que seja o vale da sua vida, o Senhor está dizendo: haverá o tempo da restauração. Aleluia! Haverá o tempo da restauração. Mas o Senhor está nos condicionando a algo nesta noite para vivermos este tempo. E a condição a qual Ele nos dá é: atente à palavra que está sendo liberada. Talvez nós nunca tenhamos tido tanta oportunidade de ouvir a palavra de Deus como neste tempo. Dado o número de áudios, o número de lives, o número de mensagens, de repente até quem não pregava passou a pregar. Porque o Senhor tem interesse em levar palavra de esperança ao coração do seu povo. O Senhor nunca teve interesse em liberar juízo sobre a terra. Qual é o interesse de Deus, Bianca? Então, por que todas essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque o homem não ouve a voz do Senhor. O interesse de Deus é em exercer misericórdia. O Senhor Deus, enquanto na postura de pai, o que Ele deseja é exercer misericórdia. Nenhum pai, quando diz à filha ou filho: não mexa aí, senão eu vou te castigar, ele tem interesse em castigar o filho. O interesse do pai é que o filho não faça aquilo que ele disse para não fazer, para que ele não precise castigar. Mas se o filho insistir em fazer o que foi dito para não ser feito, certamente um pai que sabe disciplinar vai castigar. E vai liberar um castigo. E por mais difícil e necessário que seja isso, o pai não sente o prazer em liberar um castigo. Assim é a história da humanidade. Um Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus criador dos céus e da terra, que formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele só quer o bem do homem. Pensamentos de paz e não de mal é o que Ele tem para mim e para você. Mas por vezes é necessário o Senhor liberar juízo para que nós possamos nos voltar para Ele novamente e nos atentarmos à voz do Senhor, que forja o nosso caráter, que nos envolve com os seus padrões éticos e morais, como de fato devem ser aqueles que são súditos deste reino. Ezequiel agora está tendo uma experiência com o Senhor. A experiência que Ezequiel está tendo diante do momento, diante da atmosfera espiritual e sobrenatural a qual ele está, o Senhor está mostrando a realidade espiritual do povo. É uma visão, e ele está vendo a condição do povo, dado o tempo prolongado do cativeiro, como eu disse. E por incrível que pareça, em Ezequiel 37, Ezequiel está no vale. Nesse momento, a palavra de Deus diz no primeiro capítulo que veio a mão do Senhor sobre ele e o conduziu ao vale. Mas se você voltar alguns capítulos do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que no capítulo de número 3, o Senhor fala para Ezequiel: levanta-te e entra no vale. Por que que em dois momentos diferentes a atitude do Senhor também foi diferente? No primeiro momento, no capítulo 3, Deus está falando do ofício de Ezequiel, do ministério profético de Ezequiel. Deus está chamando Ezequiel para a responsabilidade que ele tem em anunciar a palavra para que haja vida sobre o povo. Portanto, Deus não vai conduzi-lo ao vale. Deus vai falar: levanta-te e vai ao vale. Deus está falando: seja responsável. Faça o que você tem que fazer. Assuma a responsabilidade daquilo que eu te chamei para fazer. Vai lá, Ezequiel. E Ezequiel faz como o Senhor disse. Quando ele chega no vale, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. E Ezequiel temeu e tremeu diante do Senhor. E o Senhor o ergueu.
e liberou sobre ele a palavra do que ele viveria mais adiante. Agora, neste momento, Ezequiel já é profeta há algum tempo. Está bem claro que ele está envolvido com a obra. Está claro que ele está totalmente, ele assumiu a responsabilidade no reino de Deus. E agora ele não é simplesmente condicionado a ir ao vale. O Espírito de Deus o conduz lá. E é impressionante observar que no mesmo lugar onde havia se manifestado a glória de Deus, agora o que há ali são ossos sequíssimos. Isso mostra a ausência de Deus. Aonde a glória de Deus se faz presente, meus queridos irmãos e irmãs, tudo se torna glória. Não é o lugar que transmite o que se vive ali. É a presença ou a ausência de Deus naquele lugar. Não importa se é vale, mas se a presença de Deus está ali, é glória. Agora, um vale sem a presença de Deus é morte. E o Senhor está falando, eu quero entrar com você nesse vale. Eu quero trazer vida para dentro da sua casa. Eu quero mudar essa história. Eu quero restaurar aquilo que se perdeu. Eu quero te levantar deste lugar. Eu quero trazer esperança. Há dias melhores preparados para aqueles que em Deus esperam. Há dias melhores preparados. E Ezequiel está tendo agora essa visão do vale de ossos sequíssimos. Deus não manda ele caminhar sobre os vales dos ossos, mas ao redor destes ossos. Isso fala do cuidado que Deus tem comigo e com você. Por mais que a palavra seja dura, por mais que a palavra seja de confronto, ainda que a palavra seja espada, ainda que ela penetre num lugar que você não quer que ela penetre, o Senhor está falando, eu não estou te machucando, eu estou cuidando de você, eu estou andando ao redor, eu estou só sondando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que é preciso para que toda esta situação possa ser mudada. Aleluia! O Senhor tem cuidado especial, por mais duro que ele seja, ele tem cuidado. E o versículo de número 11, o Senhor está dizendo, essa visão que você está tendo é a casa de Israel. Eles dizem que pereceu a esperança. Esses ossos são o meu povo, mas eu não quero que eles continuem dessa forma. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te despertar para a palavra dele. O Senhor está dizendo, dê atenção à minha palavra e viva o efeito desta palavra na sua vida. Dê atenção ao que eu tenho dito e viva o efeito daquilo que a minha palavra pode fazer em favor da sua vida. Aleluias! Viva o efeito da palavra de Deus. Bianca, me dá um motivo para que eu possa aguentar alguém falando 1 hora. Me dá um motivo para eu ler um livro que eu não entendo o que eu leio. Eu não vou te dar um motivo, eu vou te dar 3 motivos. A palavra de Deus vai dizer que diante da visão que Ezequiel está tendo, o Senhor mostra para ele a condição do povo, o Senhor mostra para ele a situação deste povo, e o Senhor vai falar para ele assim, Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Ezequiel, por mais fé que ele tem, ele não se atreve em afirmar que sim, mas ele devolve a responsabilidade para o Senhor. Sabe por que você se frustra muito nessa vida? Porque você está assumindo responsabilidades que não te cabem. Sabe por que você anda frustrado? Porque você está dizendo que pode fazer coisas que não estão sob o seu poder. Sabe por que você fica tão sem esperança? Porque você está se envolvendo com coisas que não cabem a você. Ezequiel não queria assumir uma responsabilidade que não cabia a ele. Ele disse ao Senhor, Senhor, tu sabes. Só o Senhor pode trazer de volta a vida aquele que morreu. Só o Senhor. E é interessante observar que há um processo gradativo de etapas do agir de Deus por meio da palavra que vai ser liberada na boca do profeta Ezequiel. E o Senhor vai dizer para ele, diz a este povo, chama a atenção destes ossos. A palavra ossos aqui, ela significa etsen, que significa vigor. Ou seja, acabou o vigor. O povo está desanimado. A visão que Ezequiel tem é uma ilustração, não é algo real, palpável, não é algo que seja literal.
mas é algo que acontece no interior do povo. Acabou o vigor, esse povo está desanimado. Para que estudar? Para que trabalhar? Não vai dar em nada mesmo. Para que ir na igreja? Deus não me ouve. Para quê? Para quê? Para quê? Desânimo, falta de vigor. E é por isso que estes ossos estavam secos. É por isso que estes ossos estavam sequíssimos. Mas o Senhor fala com Ezequiel. O Senhor fala: Ezequiel, você vai liberar uma palavra. Mas antes de você falar, faz este povo te ouvir. Porque por muito tempo eles não deram ouvido à minha voz. O Senhor vai falar: Ezequiel, chame a atenção deles para você, antes que você pronuncie as minhas palavras. Bianca, por que você está dando todo este rodeio? Porque se você não se interessar pelo que o Senhor tem a dizer com você nesta noite, não adianta eu dizer nada para você. Porque eu não tenho nada para dizer se do céu não vier. Eu não tenho nada se do céu não for dado. E o Senhor só dá para aqueles que se dispõem, que se sujeitam, que se colocam diante dele. Ezequiel agora vê. O Senhor vai mostrar para Ezequiel nos primeiros versículos, versículo de número 6. O Senhor está mostrando o que vai acontecer. E o Senhor diz no versículo de número 5: assim diz o Senhor: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tem dons sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Antes que Ezequiel comece a liberar a palavra profética, ele começa a gerar no coração do povo expectativas para aquilo que ainda ia acontecer. Ele começa a alimentar a esperança. Ele aguça a curiosidade do povo. É uma estratégia que Deus está dando ao profeta, para que o tempo do profeta não seja desperdiçado. O Senhor está trabalhando as expectativas do seu coração, ou não é de hoje. Já fazem cerca de 60 dias, 2 meses que nós estamos nessa situação. E o Senhor tem alimentado a sua esperança. Ele tem gerado em você expectativa. Talvez você diga assim: não estou vendo nada acontecendo. O prefeito liberou, mas amanhã já fechou tudo de novo. O Senhor está falando: eu estou gerando expectativas. Comece a se firmar nas expectativas. Comece a gerar esperança, para que você possa ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Quando eu vou lá nos evangelhos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Jesus está pregando para o povo, e ele está falando de um sermão escatológico. Ele está falando de dores. Ele está falando de princípio de dores. E quando Jesus encerra essa parte do sermão e afirma que essas palavras não passarão, e que todas aquelas coisas acontecerão, eu entendo que não adianta, não importa o quanto eu orar, as palavras do Senhor vão se cumprir, porque ela é poderosa. Mas é interessante que Jesus acaba de falar de dor, e aí ele mergulha no capítulo de número 25, e fala para os seus discípulos assim: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E aí ele começa a falar de casamento. O Senhor começa a falar de festa. Sabe o que o Senhor Jesus estava fazendo quando ele tem essa conversa com os discípulos? Ele estava dizendo assim: vai vir dor, vai vir dias difíceis, mas a expectativa de vocês deve estar na festa que eu estou preparando para vocês. A expectativa, a esperança de vocês, a atenção de vocês deve estar focado na festa que eu estou preparando. Eu subi, eu vou preparar lugar e volto para buscar a minha noiva. Expectativa. O Senhor está gerando expectativa no nosso coração. A gente não está vendo, mas Ele está trabalhando. A palavra está se cumprindo e algo virá depois disso tudo. O profeta Ezequiel está gerando expectativa no coração do povo. O povo começa a se animar. Olha, isso vai mudar. Já não vamos ser mais ossos sequíssimos. O Senhor vai trabalhar. O tempo passou, já são mais de 70 anos, mas a gente vai voltar a viver no Senhor. Se encha dessa expectativa no Senhor nesta noite. E dê atenção à palavra dEle. Porque Ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Porque quando você dá atenção à palavra do Senhor, você vive o efeito dessa palavra na sua vida.
E o efeito que a palavra de Deus causou neste contexto, o primeiro foi: ele colocou total ordem na bagunça. Ele trouxe organização sobre um povo que estava totalmente desestabilizado. Há uma restauração nacional, mas há também uma restauração espiritual aqui acontecendo. Quando Ezequiel começa a liberar a palavra, primeiro ele começa a falar com os ossos. Ele está falando com quem está com falta de vigor, desanimado. E ele fala com as circunstâncias. Primeiro a palavra dele é dirigida às circunstâncias. Por vezes, quando eu trato de uma pessoa ou outra no ministério que o Senhor nos confiou, as minhas palavras se tornam um pouco duras. E por algum momento eu fui questionada acerca disto. E eu falei assim com a pessoa: entenda uma coisa, eu te amo. A sua vida é preciosíssima para mim. E ainda mais para o Senhor Deus. Mas quando eu lido com a sua depressão, quando eu lido com suas síndromes, quando eu lido com os seus transtornos, eu lido com dureza. Porque eu não estou lidando com a pessoa, eu estou lidando com a circunstância. No primeiro momento, Ezequiel está lidando com a circunstância. Qual é a circunstância? Falta de vigor, desânimo, um povo depressivo. Fala com os ossos. Ele primeiro fala com os ossos, ele dá ordem para os ossos: volte a viver. E a palavra de Deus na boca do profeta tem tanto poder que ela se manifesta. E a palavra de Deus diz que um osso começa a se juntar ao seu osso. Olha Deus colocando em ordem a bagunça. Deus quer colocar ordem na sua vida. Deus quer colocar ordem na sua casa. Recebe a palavra do Senhor. Ele quer mudar todo este contexto. Se está sendo duro demais, se o Senhor está sendo difícil demais para você, Ele está lidando com as circunstâncias da vida, para que você possa viver o melhor tempo nele. Os ossos começam a se juntar aos seus ossos. E o Senhor está colocando cada coisa no seu devido lugar. Olha a organização de Deus. Eu consigo pela fé ver o povo congregando de novo, e cada osso sendo colocado no seu lugar. Aquele osso que prega sendo um vaso de Deus para pregar. Aquele que nunca pensou que cantava, de repente se tornando um ministro de louvor. Aquela que nunca pensou que faria obras sociais, envolvida com a obra social. Cada osso se juntando ao seu osso. Deus organizando a casa. Deus colocando tudo em ordem. Deus fazendo tudo funcionar perfeitamente. Só que isso não é uma obra simplesmente eclesiástica, é uma obra pessoal. E aí eu me transporto lá para a mulher samaritana. Lá em João, capítulo de número 4 ou 5, se não me engano. A mulher está no poço, Jesus está no poço e a mulher chega para tirar água. Jesus pede a essa mulher água. E ela se sente constrangida porque não era hábito um judeu falar com um samaritano. E ela confronta Jesus. E Jesus então fala com aquela mulher: mulher, se soubesses quem te pede água, você não me daria, mas você me pediria. E Jesus libera uma palavra para aquela mulher. Diante da palavra que Jesus libera, diante da conversa que o verbo vivo tem com aquela mulher é confrontada com a palavra. Ela dá atenção ao que Jesus está falando. E sabe o que acontece? Ela sai dali, deixa o marido dos outros para lá. Ela fica só com dela. Ela sai dali e começa a pregar a palavra de Deus. E começa a falar do que Jesus fez. A vida daquela mulher era uma bagunça. Não tinha moral, não tinha pudor, não tinha ética. Mas quando a palavra de Deus foi liberada, tudo entrou no seu devido lugar na vida dela. Dê atenção à palavra de Deus e Ele endireitará os caminhos. Ele colocará a casa em ordem. Ele colocará cada coisa em seu devido lugar para que haja funcionamento. A sua vida foi feita para funcionar. A igreja foi feita para funcionar. E Ezequiel continua. O osso se junta ao seu osso. E o primeiro efeito é a organização. E depois disso começa a crescer tendões, começa a crescer carne, começa a crescer pele sobre os ossos. E aí começa a acontecer um milagre, porque a palavra de Deus libera milagre. O efeito que a palavra de Deus causa na minha vida e na sua vida é milagre. É milagre um viciado ser liberto do seu vício. É milagre um canceroso ser curado do seu câncer. É milagre alguém que não valia nada, de repente virar uma pedra preciosa no reino de Deus. É milagre.
O Senhor faz acontecer algo. O Senhor traz à existência aquilo que já não existia. Milagre. O Senhor faz o amor voltar a bater no coração. O Senhor faz voltar os sonhos voltarem aos seus pensamentos. Palavra de Deus, causando efeito na vida de quem dá atenção a essa palavra. O Senhor traz à existência aquilo que já não existia mais. Jó está destruído, está acabado. Tudo que ele tem são amigos hipócritas, julgando ele por estar naquela condição. Jó não tem mais filhos, Jó não tem riquezas, Jó não tem saúde. E ele está ali só ouvindo as pessoas e morrendo cada vez mais. Ouvindo as pessoas e morrendo cada vez mais. Mas quando Deus se levanta do trono para falar com Jó, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a palavra de Deus diz que tudo muda na vida de Jó. Deus restitui Jó. Jó tem outros filhos, as riquezas voltam, a saúde volta, a família volta, o relacionamento com os amigos muda por causa da oração. O efeito da palavra de Deus na vida daquele que dá atenção é milagre na vida. O Senhor está falando: ouve o que eu estou falando contigo, já não é de hoje. Quanto tempo eu falo contigo? Debruce pela minha palavra, mergulhe na minha palavra, ouça a minha voz e viva o efeito da minha palavra na sua vida. Até agora Ezequiel está falando com as circunstâncias. Já tem osso, já tem pele, já tem organização, já está cada coisa em seu lugar. O milagre já aconteceu. Ezequiel lidou com as circunstâncias, mas agora ele precisa fazer com que aquilo que está bonito tenha essência. Ele precisa olhar para aquilo que já está belo de novo, fazer com que aquilo tenha vida. Não adianta ter beleza, não adianta ter riqueza e ser vazio. Até então Ezequiel estava falando com os ossos, mas agora ele vai dirigir a palavra a Deus, e agora ele vai clamar ao Senhor. E o verso de número 9, você já não vai mais ver Ezequiel falando com os ossos, mas ele vai falar ao Espírito, ele vai falar a Ruá, ele vai falar ao Espírito de Deus, ele vai clamar ao Senhor que complete aquela obra que ele começou a fazer. E sabe o que acontece aqui? Estrutura. Ezequiel profetiza, Ezequiel clama: vento que vem dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, assim diz o Senhor, assopra sobre estes mortos para que vivam. E a palavra de Deus, versículo de número 10, profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Senhor deu estrutura. Do que adianta ter beleza, mas está vazio, não ter firmeza? Jesus, quando completa a obra na vida dos discípulos e libera eles para o apostolado, ele diz: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo: vocês estão bonitos, vocês estão crentes, vocês estão bacanas, já vi conversão na vida de vocês, mas se não for cheio do Espírito de Deus, não tem estrutura para enfrentar o ministério que eu tenho com vocês daqui adiante. Deus está dando estrutura através da sua palavra. Entenda uma coisa: quando o Espírito entra, o Espírito Ruá, o sopro de Deus entra no coração deste povo, nesta visão profética que Ezequiel está tendo, a palavra diz que eles vivem e se colocam de pé como um exército. Apesar de a palavra ter conotação quantitativa, ao dizer que é um numeroso, um sobremodo numeroso exército, apesar de ter conotação quantitativa, é possível observar, e eu não tenho medo de declarar isso, que o Senhor está trabalhando aqui com qualidade. Sabe o que o Senhor está falando? Eu estou dando qualidade de vida a este povo. Eu estou trabalhando as estruturas. Eu ofereci a base e agora eu vou dar estrutura, qualidade de vida, de sobrevivência. O Senhor está falando: eu estou dando dignidade
através da minha palavra. E é tão impressionante o efeito que a palavra de Deus causa nas nossas vidas, que eu me reporto ao ministério de Paulo, em Filipenses capítulo de número 4. A igreja de Filipos é uma igreja que enchia o coração de apóstolo de alegria. Enchia o coração de apóstolo de alegria. E ao encerrar as palavras dele a esta igreja, a partir do versículo de número 10, do capítulo de número 4, nós vamos observar que Paulo, ele vai dizer assim para a igreja: eu sei viver na abundância, como também sei viver na escassez. De tudo e em todas as coisas eu tenho tido experiências. Eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser exaltado. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso são as palavras de alguém que tem estrutura no Senhor. De alguém que aprendeu com o Senhor a sobreviver a toda e qualquer circunstância, sem que a sua fé seja abatida ou abalada. Isso é estrutura. O Senhor está liberando para mim e para você uma palavra de vida. Ele quer que você tenha qualidade de vida. Jesus declarou que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não quer que você viva como um miserável nessa terra. E eu não estou falando de questões monetárias. Eu estou falando de não viver a ausência de Deus na sua vida. Porque o vale simplesmente é o estereótipo, a ilustração de uma vida vazia. Uma vida da ausência de Deus. Porque aquele que está cheio do Espírito Santo sabe muito bem o que esperar. Ele aprende com os mais difíceis momentos da vida. O Senhor está dando estrutura para mim e para você. Bianca, quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Apesar de a visão de Ezequiel, que Ezequiel teve ter sido no mesmo momento, nós vamos perceber que é algo que está acontecendo gradativamente. Há etapas que o Senhor não vai pular. Mas se você estiver na palavra, se você estiver dando atenção à palavra, se você receber a palavra liberada, eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar por meio da palavra, trazendo ordem para a sua vida, te fazendo viver milagres, te dando estrutura para suportar os dias difíceis, com qualidade de vida no Senhor. Passado este tempo, a palavra do Senhor se cumpre na vida deste povo. Segundo as Sagradas Escrituras, cumpriu-se os 70 anos de exílio. Ciro é levantado para liberar o povo a retornar em Jerusalém. O povo retorna a Jerusalém. E agora eles se deparam com a Jerusalém destruída, o templo destruído, o altar destruído, os muros da cidade destruídos. Não tem comida, não tem casa, a situação é avassaladora. Depois disso tudo, as coisas não estão boas como eles pensavam que estariam. Mas eles tinham recebido a palavra no tempo oportuno. Para passada todas essas coisas, para após o exílio, eles poderem lidar com o processo de toda a restauração que Deus iria fazer em suas vidas. E quando nós voltamos os nossos olhos para as palavras do profeta Ageu, capítulo de número 2, nós já encontramos o povo instalado em Jerusalém, mas lidando com as mais adversas circunstâncias. Só que a palavra já tinha entrado no coração deles no cativeiro. Então o coração daquele povo desesperançado, aquele povo desanimado e sem vigor algum, já não era mais o mesmo. Eles estão preparados para encarar agora um outro processo de restauração. Só que Deus, sabendo das dificuldades alheias que eles iriam enfrentar, Deus continua liberando a palavra. E agora o profeta que libera uma palavra para eles é Ageu. E por várias vezes você vai ouvir Ageu falando, mas na boca de Ageu vai estar dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E o Senhor diz assim, através do profeta Ageu, no capítulo de número 2. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor.
trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É palavra de Deus liberada para um tempo de restauração, em que teremos que trabalhar muito, mas suportaremos, porque diz o Senhor dos Exércitos, sobre todo aquele que está com os ouvidos atentos à voz dele nesta terra. Um novo tempo se estabelece. Um novo tempo se estabelece para o povo que foi tão afligido. Mas este novo tempo veio regado de muito trabalho, de muita perseguição. Esse novo tempo veio regado de muitas dificuldades, mas veio regado de palavra de Deus, para um povo comprometido com a sua palavra. Sabe por que a glória dessa segunda casa foi maior do que a primeira? Não é porque a glória de Deus se modificou, e sim porque o coração do povo foi modificado pela palavra. Um coração transformado vive novidade de vida e experimenta a glória de Deus como jamais experimentou. O Senhor está trabalhando no nosso interior. O Senhor está trabalhando no nosso caráter. O Senhor está trabalhando nos princípios que Ele estabeleceu para aqueles que vivem segundo a sua vontade. Haverá um novo tempo, haverá manifestação de glória. A glória de Deus não será maior porque Deus vai aumentar, mas porque o seu coração vai mudar diante de tudo aquilo que Ele está te permitindo viver. Aleluia. Não há nada mais terrível. Não há nada mais terrível para um povo do que a ausência de Deus. A morte espiritual, a ruína de um povo, as crises financeiras, são tudo efeito ou evidência de uma vida sem Deus. Tudo que Deus quer que nós demos atenção aos sinais. A palavra dele manifesta. Triste coisa é para um povo que se diz povo de Deus, mas em que Deus não congrega no meio deste povo. Apocalipse de número 3, igreja de Laodiceia. O Senhor está do lado de fora da igreja, batendo na porta, dizendo: eis que bato a porta, se vocês abrirem eu entrarei e cearei convosco. E sabe por que o Senhor não estava dentro daquela igreja? Porque essa igreja estava morta espiritualmente. Essa igreja não produzia prazer no Senhor. Ele sentia vontade de vomitar este povo, porque este povo não dava atenção à voz do seu Senhor. O Senhor está me chamando e te chamando nesta noite. Dê atenção ao que eu tenho dito. Ouça as minhas palavras e viva o efeito da minha palavra na sua vida. Eu tenho como colocar em ordem esta bagunça. Eu posso fazer um milagre. Eu tenho como te dar estrutura. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e ele te dará estrutura para resistir tudo aquilo que ainda virá. Mas é preciso se debruçar sobre ele. É preciso dar atenção ao que ele diz. Jesus alimenta uma multidão num dia com pão e peixe. No dia seguinte a multidão está lá querendo pão e peixe novamente. Mas Jesus resolve que neste dia, ao invés de ele dar pão e peixe, ele vai dar palavra de vida. Ele resolve dar ensinamentos. Mas as palavras de Jesus eram duras. E o povo não se satisfaz com aquilo. Não teve o mesmo gosto que o pão e peixe. E eles se retiram. E um dos discípulos dizem para Jesus: Jesus, dura essas palavras que tu dizes. E ele fala: é assim mesmo no meu reino. Escolhei hoje o que vocês querem. Vocês vão seguir a multidão ou estão comigo? E Pedro diz ao Senhor: para onde iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nada neste tempo vai te suprir se a palavra de Deus não penetrar no seu coração.
Nada vai te sustentar se a palavra de Deus não penetrar no seu coração. Não há esperança se você continuar dando maior atenção aos noticiários, ao invés de dar atenção à palavra de Deus. A esperança vem da palavra de Deus. A vida vem da palavra de Deus. A salvação vem da palavra de Deus. A fé vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido anunciada a tempo e fora de tempo, para que você tenha vida, para que você seja restaurado pelo Senhor. Busque estar reverente diante desta palavra. Busque viver a palavra. Durante muito tempo Ezequiel profetizava e pregava. Mas no capítulo de número 33, o Senhor vai dizer que as pessoas paravam para ouvir Ezequiel como se ele fosse um profeta, como se ele fosse um poeta, como se ele fosse um cantor. Gostavam até de ouvir o que Ezequiel tinha a dizer, porque ele falava bem, ele falava bonito, ele era eloquente. Mas as pessoas não aplicavam as palavras de Ezequiel em suas próprias vidas. A palavra não entrava no coração. Ou elas ouviam só com o coração e não ouviam com o entendimento. Nesta noite você está sendo despertado, porque o Senhor está falando, o tempo da restauração vier, para aqueles que estiverem inclinados para ouvir o que eu tenho a dizer. O tempo da restauração virá sobre todos aqueles que estão reverentes diante da minha palavra. Não se acomode demais na sua casa. Não pense que este sofá, oferecer culto a Deus, este sofá, é motivo para você perder a reverência diante do Senhor. É motivo para você fechar os teus ouvidos ou banalizar o culto a Deus. Ele está falando, discipline a sua vida. Discipline diante da minha palavra. Escute, pare para ouvir o que eu tenho para dizer, porque eu estou trazendo esperança a você, para que você sobreviva a estes dias maus. Os dias são maus, e o que o Senhor tem, Bianca? Palavra para você. Palavra de esperança para um novo tempo que ainda virá. E este tempo chegará. Viva no Senhor. E viva a palavra do Senhor, para que você viva abundantemente este tempo. E na autoridade do Senhor, na ousadia do Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a fechar os teus olhos, estender as tuas mãos. Porque assim como Deus fez esta obra por meio de Ezequiel, por meio da sua palavra, assim também eu quero fazer na autoridade do nome do Senhor, porque Ele confiou a palavra dEle nesta noite, para que você possa experimentar e viver o efeito da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos aos céus, em submissão e sujeição ao Senhor, porque eu sei que todo o poder vem do alto dos céus. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor, quando age, não há quem possa impedir. O povo desta terra tem vivido dias maus, tem vivido dias de desesperança, de assolação, de prejuízo, ó Deus. A esperança está perecendo, há muitos, Senhor, se desesperando, há muitos que estão enlutados. Mas eu rogo ao Senhor dos céus, que nesta noite, por meio da palavra liberada, o Senhor atinja o alvo, adentre nos lares, alcance propósitos e manifeste o efeito da palavra poderosa do Senhor a todo aquele que abriu os ouvidos para te ouvir nesta noite. Que a sua palavra não volte vazia, meu Deus, e que venha a restauração de vida, a restauração da alma, que o teu Espírito venha com um revestimento de poder, para colocar de pé todo aquele que está caído. Vento que vem dos quatro cantos desta terra, assopra dentro dos lares, mergulha para o interior do seu povo, e todo aquele que se rende ao Senhor, que se sujeita ao Senhor e experimente a sua presença, seja envolvido por sua presença, seja abraçado por sua presença, Senhor, seja acalentado por sua presença, e todo espírito de morte, eu repreendo nesta noite na autoridade do nome de Jesus, e profetizo vida, que esta palavra alcance, Senhor, aqueles que estão diante de Ti, para que possam experimentar os efeitos dessa palavra. E assim, Senhor, eu entrego cada coração ao Senhor nesta noite,
para que o Senhor complete esta obra, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nessa noite nós queremos louvar a Senhor pela vida da irmã Bianca, que nos está trazendo uma palavra tão poderosa, falou direto aos nossos corações. Que Deus te abençoe, Bianca. Deus continue te usando como instrumento de propagação de sua palavra. Aleluia. Deus abençoe nossos músicos, nosso pessoal de mídia, Adriano, Léo, Neto, Jacó, todos são aqui, os meninos da base. Que Deus abençoe. E continuamos esse trabalho de divulgação da palavra do Senhor, de levar a palavra do Senhor dia após dia para os lados dos nossos irmãos. Deus possa guardar a tua casa, Deus possa continuar cuidando da tua vida e da tua família, e te dando mais vida e vida com abundância, dia após dia. Nós queremos orar nessa noite pelo irmão Eliezer, esposo da irmã Sônia, também pela irmã Dalva, que vai passar por uma cirurgia, e também pelo irmão Joel, nosso secretário, que está também enfermo, necessitando das nossas orações. Vamos agradecer ao Senhor e orar,
rogando a operação do Senhor na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Na sexta-feira nós temos culto de ensino, aqui também, AD Congregação Ebenezer. Amanhã tem culto de libertação na AD Cadev. E depois, domingo, nós temos nosso grande culto aqui também. Vai ser bênção. Não deixe de assistir, de participar. E dia após dia, o Senhor tem dado possibilidade de você ouvir a palavra do Senhor através dessas mídias que a igreja está disponibilizando dia após dia. Deus possa te abençoar, guardar a tua família, a tua casa, todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças mais uma vez, ó Pai, por mais um dia que estivemos aqui na tua casa, transmitindo, Senhor, a tua palavra, ó Pai, aos lares dos teus servos, ó Pai, através dessa mídia, ó Pai, através desse canal que o Senhor tem aberto para que nós possamos continuar te adorando e juntos exaltarmos o seu nome, ó Pai. Continua, ó Pai, abençoando a tua igreja, guardando a casa dos teus servos, ó Pai. Continua, Jesus, tomando conta, Senhor, da família dos teus servos, do trabalho dos teus servos, ó Pai. Continua guardando a saúde dos teus servos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, em favor do Eliezer, esposa da irmã Sônia, Senhor. Guarda o irmão Eliezer, Senhor, ele precisa, ó Pai, da tua operação divina, ó Pai. E nós estamos certos que a tua mão poderosa vai resolver esse problema de saúde do teu servo, ó Deus. Nós também te pedimos, em favor da irmã Dalva, que vai passar pela cirurgia, tu possa, ó Pai, estar com a tua serva, guiando a mão dos médicos, ó Pai, a quem tu deste competência, Senhor, conhecimento para fazer essa operação, ó Deus. Nós também te pedimos, ó Pai, em favor do irmão Joel, que está enfermo, necessitando, ó Pai, da tua operação, Deus. Guarda, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada um dos teus servos que estão trabalhando nessa noite, quem está trabalhando nos hospitais, ó Pai, os que são policiais, bombeiros, Senhor, os guardas municipais. Toma cada um na tua mão, ó Pai, protege, Senhor, livra, Senhor, de contaminação. Nós te pedimos, ó Deus, continua, Senhor, tomando, ó Pai, o primeiro lugar em todas as coisas. Ó Pai, toca no coração das autoridades, dá sabedoria, ó Pai, dá entendimento para que eles possam, Senhor, fazer tudo conforme a tua vontade, ó Deus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, nos guarda, Pai, nos dá uma noite tranquila, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.